Oi, gente, eu sou o professor Paulo Costa e hoje eu te convido para falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil. Vamos comigo recapitular toda essa história aí que faz parte do passado do nosso país. E do presente também, porque as implicações estão aqui, né? A vinda da família real foi um acontecimento que acontece em 29 de novembro de 1807, né? E o seu desembarque em terras brasileiras vai acontecer no dia 22 de janeiro de 1808 na cidade de Salvador. A vinda foi consequência direta do Napoleão Bonaparte, do período napoleônico ali na Europa, né? E o desenvolvimento desse desentendimento, desculpa, entre a França e Portugal na questão do bloqueio continental, que Napoleão queria impor bloqueio de toda forma para a Inglaterra e Portugal ficou ali no meio da briga. Né? Com isso, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil e instalou-se no Rio de Janeiro junto com a estrutura do governo português. Então, toda a corte portuguesa, do dia para a noite, é embarcada em navios e vem sob escolta inglesa para cá, para os trópicos, né? E aqui no Brasil eles vão se instalar ali no Rio de Janeiro e ficou conhecido como período joanino e resultou em uma série de transformações como a abertura dos portos brasileiros, né, que contribuíram aí para levar o Brasil à independência. Então a gente discutiu isso nas nossas aulas do componente curricular História para ver aí os antecedentes da independência, né, do Brasil aqui, das independências das Américas. Só para a gente discorrer um pouquinho melhor aí, o que foi esse período napoleônico, professor Paulo? O período napoleônico, então, ele consiste na vinda da família real para o Brasil e as consequências diretas, né, dessa vinda para cá em decorrência desse período napoleônico. Mais especificamente, essa disputa travada entre a França e a Inglaterra, né? Certamente, esse entrave aí entre essas duas nações estava em curso desde a Revolução Francesa e vai se intensificar muito com Napoleão Bonaparte assumindo o poder da França aí por meio do golpe de 18 de Brumário em 1799. O início da Revolução Francesa colocou em xeque a existência das monarquias absolutistas, como a gente já estudou anteriormente. E assim, esses países uniram-se contra a França, concretizando aí uma série de conflitos no final do século XVIII. Com a posse de Napoleão, as guerras continuaram, mas agora, porque a França havia decidido dominar todo o continente europeu. Então essas monarquias elas se sentiram, de certa forma, aí bastante ameaçadas. Né? Assim, a rivalidade entre a França e a Inglaterra ficou bastante acirrada porque os ingleses eles eram um grande obstáculo para Napoleão Bonaparte. A gente não pode esquecer todo o papel aí da Inglaterra na ascensão do capitalismo, né, no mundo moderno. É, e esse impasse ele vai refletir por toda a Europa. E Portugal não escapou disso mesmo que estivesse lá na pontinha da Europa. Né? As disputas internas entre os apoiadores da França e da Inglaterra ficaram bastante acirradas aí, e a ponto de interferir no governo português. Né? Porque Napoleão falou que ia invadir Portugal se Portugal não se posicionasse. E o governo português ele buscava, né, desde a época da Revolução Francesa, fazer aquele jogo neutro, ficar em cima do muro ali para poder ganhar com todos os lados aí, né? Só que não deu certo, não rolou mais. Então a situação ficou bastante grave. E quando os franceses e os espanhóis se aproximavam de Portugal, né, a única chance que ele tinha ali era de pedir socorro para a Inglaterra, né, e poder fugir. Então, com a aproximação entre a Espanha e a França, uma série de experiências foram feitas em Portugal, né? E como elas não foram aceitas, o governo português não reagia, um pequeno conflito entre a Espanha e Portugal aconteceu em 1801 e ficou conhecido aí como a Guerra das Laranjas, né? E aí Portugal perde uma cidade chamada de Olivença, perde ela definitivamente para os espanhóis, né? Então Dom João, que era regente de Portugal, porque a mãe dele sofria de problemas mentais, Dona Maria, conhecida como Dona Maria Louca, e aí eles decidiram, né, às pressas, né, fugir, deixar aquilo ali, fortalecer as fronteiras para que não houvesse novas perdas e fugir para o Brasil. E ele foge com toda a corte dele, né? Por quê? Porque tinham falido todas as tentativas diplomáticas dos franceses de pedir aí para que Portugal fizesse esse bloqueio continental. Né? Então, depois da Guerra das Laranjas, né, os franceses eles se aliaram de vez aos espanhóis aí, eles queriam fechar os portos e de todo jeito não teve como. Então, o Napoleão Bonaparte ele dá um ultimato para o rei de Portugal, né, para o príncipe regente de Portugal,
e se ele não acatasse, né, uma série de imposições contra a Inglaterra, até setembro de 1907, eles iam invadir ali Portugal e eles iam acabar com o reino de Portugal. Não ia mais ter reino de Portugal, ia ser todo território francês, né? Uma das imposições dos franceses era que Portugal fiscalizasse os bens ingleses instalados no país, que eles prendessem as pessoas e os bens que fossem de possessão inglesa que estivesse dentro do território, né? Lógico que Portugal não fez isso. Portugal, na realidade, pediu foi auxílio para os ingleses para poder fugir para o Brasil, né? E toda a corte veio para cá no dia 24 de novembro de 1807. Então, na ocasião, né, eles saíram ali na calada da noite, reunindo todos os nobres, e entre 10 a 15 mil pessoas embarcaram nessas embarcações reais e vieram com a família imperial portuguesa para as terras aqui do Brasil, né? Foi um evento que aconteceu na calada. Quem ficou lá se sentiu totalmente desprotegido, se sentiu totalmente abandonado, né? E aí essa junta governista veio aqui para o Brasil e no dia 29 de novembro de 1807 as embarcações portuguesas, né, chegaram aqui na costa brasileira em alto mar, né? Encontraram os ingleses, né, e vieram para cá. E esse percurso ele foi um percurso assim bastante interessante, né? No dia 22 de janeiro de 1808, após 54 longos dias de viagem, os portugueses finalmente puderam descer na cidade de Salvador e lá estabeleceram por alguns dias a corte brasileira, né? Esse período aí da história da brasilidade é conhecido como período joanino, né? Em Salvador, Dom João tomou algumas medidas muito importantes para o Brasil, foi a abertura dos portos às nações amigas. Diga-se de passagem, as nações amigas era a Inglaterra. Em Brasil estreitou ali as relações comerciais com esse país, né? E essa medida promoveu mudanças para a economia brasileira, aumentou a influência dos ingleses no território, logo vai abrir o Brasil também, assim, do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, né? No dia 8 de março, a corte portuguesa chega de vez no Rio de Janeiro, desapropria casas, desapropria bens e cria uma estrutura ali que pela primeira vez vai dar a capacidade do Brasil aí de se organizar como um país, né? Vai criar escolas, vai criar estruturas que não tinha, né? Casa de leis, vai criar o Paço Imperial, bibliotecas, universidades, vai dar bancos, né? Sistemas bancários, sistemas prisionais, e vai dar para o Brasil ali uma cara de país pela primeira vez, né? Então tudo isso vai fazer com que os brasileiros possam sonhar com uma futura independência de Portugal. Pessoal, reflitam sobre isso, qualquer coisa me chame no particular e a gente está aí para trocar ideia, tá? Um abraço e até a nossa próxima interação.